Só para saber, tá todo mundo conseguindo me ouvir direito? Sim. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá todo mundo conseguindo ver o meu slide, né? Uhum. Beleza. Então, gente, primeiramente aí, gostaria de cumprimentá-los por se dispor para assistir a nossa apresentação num sábado de manhã. Um excelente dia aí para quem votou no Kong, mas brincadeiras à parte, o motivo de eu passar a introdução é justamente mostrar algumas aplicações do Arduino, assim como tentar motivá-los a manter a presença aí no curso. Mas antes eu vou falar um pouco sobre o nosso PET, quem está montando a apresentação que vai apresentar para vocês hoje, né? O PET, ele é um programa do governo federal, né? Ele é de natureza acadêmica e possui em todos os cursos, ou pelo menos pode possuir todos os cursos de graduação das universidades públicas. O objetivo do PET é pegar 12 alunos que possuem um potencial e desempenho acadêmico bons, de forma a eles fazerem atividades para desenvolver atividades, né, que cumpre os 3 pilares de uma faculdade pública, que é a pesquisa, ensino e extensão. E, inclusive, a sigla PET significa Programa de Educação Tutorial. E essas atividades, elas vão desde participação em congressos, a eventos, pesquisas individual ou em grupo, e entre outras coisas, como, por exemplo, o nosso curso de Arduino aqui. E vamos ter também outros cursos que vamos dar para o resto da graduação, né? Para todos os cursos, pelo menos, a gente está tentando abranger. E fora também que a gente também traz aí a oficina de projetos e entre outros grupos que a gente tenta atrair os ingressantes, né, para poder passar um pouco da experiência nossa da graduação. E é isso, o objetivo do PET. Agora vamos falar um pouquinho da história do Arduino, né? Vamos falar já do Arduino. Onde tudo começou. Esse projeto se iniciou na cidade de Ivrea, na Itália, em 2005. Mas especificamente nesse instituto, é uma graduação, no caso, é uma faculdade lá na Itália. A equipe de fundadores era composta por Hernando Barragan, Massimo Banzi, David Curtielis, Dave Melis, Gianluca Marino e Nicolas Zambetti. Na época, eles utilizavam um sistema de prototipagem que era muito caro na época. E, normalmente, esses sistemas de prototipagem, eles eram voltados a faculdades públicas, às faculdades, né, no caso, aos cursos de graduação. Primeiro, por possuir, na época, uma programação de baixo nível, ou seja, era uma programação um pouco mais difícil de lidar, assim como também como era bastante limitado, né, no caso, era limitado aos alunos de graduação, esses sistemas de prototipagem eram muito caros, então eles pretendiam trazer uma alternativa para o público em geral, ou seja, para qualquer pessoa conseguir programar, independente da linguagem, independente também do custo, né, associado. E também, aqui vem uma curiosidade, o nome Arduino surgiu de um bar que eles se encontravam em Ivrea. Então, sim, todas as boas ideias começam em um encontro no bar. Então, o bar não é só para jogar truco, tomar cerveja e jogo do bicho. A gente tem também boas ideias rolando num encontro no bar. Mas o que é o Arduino? O Arduino é uma plataforma de prototipagem que permite o desenvolvimento de projetos DIY, ou Do It Yourself, ou faça você mesmo, e IoT, Internet das Coisas, ou Internet of Things. E tudo isso utilizando módulos pré-fabricados e programação.
E aí que está a vantagem do Arduino, porque ele, além de ser uma plataforma de fácil programação, né, por utilizar a linguagem C, ele também possui um custo associado muito baixo por conta de ele ser modular. Então, você compra o Arduino e você vai comprando os seus sensores separadamente. E com esses sensores você desenvolve a automação da sua casa, e entre outras coisas muito bacanas. E por utilizar a linguagem C, que é uma linguagem de alto nível, você acaba tendo um nível de abstração maior, ou seja, é mais fácil de se programar. E também temos uma grande versatilidade, os módulos que nem eu havia comentado também possuem suas próprias bibliotecas, ou seja, vocês não precisam entrar em contato com a linguagem assembly para poder fazer isso, então isso já é uma grande vantagem. Basta vocês conhecerem como que faz a programação do sensor, que vocês já faz tudo no Arduino. Fora a linguagem C, que é uma linguagem que todo mundo vai aprender no curso, inclusive do nosso curso de graduação, que tem as nossas aulas de CC, vocês vão aprender a linguagem C ou aprender a programar, então isso já é uma grande vantagem. E investimento muito baixo nesses módulos. Hoje Arduino, inclusive, está custando por volta de R$40. Os módulos separados aí variam o preço, mas todos eles é por volta também de R$10 a 15, mais ou menos. Então você compra basicamente um sistema de prototipagem de uma forma extremamente barata, né? Agora eu vou passar um pouquinho sobre o que é baixo nível, baixo nível e alto nível. Vocês viram que eu comentei um pouco sobre linguagem de baixo nível, alto nível, e ainda falei que a linguagem em si é uma linguagem de alto nível, enquanto a linguagem assembly é uma linguagem de baixo nível. Mas o que isso significa? Bom, baixo e alto não significa necessariamente se um é melhor que o outro. Na verdade, não significa que um é melhor que o outro. Isso tem a ver com o nível de abstração, o quão fácil é para programar programar nessas linguagens, né, no caso. Enquanto o baixo nível ele está mais próximo da máquina, ou seja, muitas vezes aqui tem relação com código binário, códigos em hexadecimal, enquanto o alto nível ele está mais relacionado a comandos literais, por exemplo, if, ou a gente cria variáveis que têm um significado real, que nem aqui a gente digitou delay. Delay todo mundo sabe o que é aquele tempo de espera entre instruções. Então são coisas bem literais, enquanto na linguagem assembly vocês podem ver aqui que, por exemplo, ele coloca aqui AD, T1, T2, T3, e ainda por cima, não é isso que a gente digita, não. É isso aqui, a gente digita o código em hexa, que no final de tudo ele vai ser convertido em binário. Então vocês podem ver que tem um nível de abstração baixo, então muitas vezes para vocês fazerem o mesmo programa em assembly, vamos supor, 10, 15 linhas de assembly, muitas vezes não corresponde a 2, 3 linhas em C. Então, temos uma facilidade associada à linguagem C. Mas é lógico, que nem eu havia falado, nenhuma linguagem é melhor que a outra. A vantagem da linguagem assembly está justamente no fato dela possuir uma otimização para a instrução, ou seja, as instruções em assembly são executadas de maneira mais rápida, otimiza mais a memória, enquanto a linguagem C, a gente já tem uma conversão da linguagem literal para a linguagem de máquina. Então, nesse meio tempo aí, acaba se perdendo um pouco dessa otimização. Mas, lógico, hoje em dia, como os microprocessadores estão muito rápidos e a gente tem uma infinidade de outros recursos, a linguagem C apresenta como a mais poderosa, né? A mais usual para esses tipos de aplicações. Mas também não podemos esquecer da linguagem assembly. Muitas coisas são programadas só em linguagem assembly. Então, tudo que eu falei aqui tem a ver com esse gráfico aqui que eu montei. Quanto mais próximo a linguagem estiver do ser humano, mais fácil ela é de ser programada. No caso, hoje em dia, a gente tem, inclusive, linguagens que são mais fáceis do que esse aqui do Pascal, que está praticamente no meio. A gente tem aqui na parte de cima o Python, por exemplo,
a gente tem o C Sharp, Java, entre outras linguagens que são mais fáceis, né, de entender, que possuem maior intuição. Aí, conforme vai abaixando o nível de abstração, mais próximo você vai chegando da máquina. A linguagem de máquina são linguagens em código binário, ou ligado e desligado, são sinais de tensão. Enquanto a gente tem o assembly aqui, que ele está justamente próximo aqui da máquina, porque ele ainda é composto de palavras, assim, literais, mas só que a gente acaba digitando o pseudocódigo não, o opcode dele, que é comandos em hexadecimal. Então, a gente digita, por exemplo, CB, D4, 2, 3, tudo isso em hexadecimal, no caso. Agora eu vou falar um pouquinho das aplicações que a gente tem com o Arduino. A gente pode, por exemplo, criar um braço robô controlado por Arduino. A gente faz a programação da garra, isso tudo utilizando uma plataforma de prototipagem, e uma câmera para identificar o objeto, por exemplo. A gente pode automatizar uma casa, a gente pode, por exemplo, comandar por voz uma casa, uma residência, uma planta industrial, ou apertando apenas botões no aplicativo, ou comandando por voz, ou até mesmo utilizando objetos, como, por exemplo, aqui vocês podem ver que é um sensor FRID, ou seja, é aqueles sensores de cartão que normalmente se encontram em empresas, que cada um tem seu crachazinho, passa o crachá, libera o acesso para algum lugar. Então, esse aqui é muito interessante, esses projetos. E tudo isso pode ser feito com Arduino. A gente pode comandar uma esteira, por exemplo, para identificar a cor de um objeto e separar esse objeto por cor, por exemplo. A gente pode controlar lâmpadas, que nem eu havia comentado no projeto anterior, né, de automação. Esse aqui você pode controlar a lâmpada por meio de um relé. E isso tudo pela internet, né? A gente pode comandar essas lâmpadas pela internet ou até mesmo por voz, como havia comentado. A gente pode fazer um robozinho, esse aqui um caranguejo aqui para você controlar na sua casa. Ou até mesmo um robozinho aqui, um carrinho, né? Isso aqui não são olhos, gente. Isso aqui é um sensor de presença. É um sensor ultrassônico, desculpa. Ou também temos uma aplicação muito legal, isso aqui ia ser muito útil para o pessoal da biologia, da agro, que é um sensor de umidade do solo. Então, aqui você, por exemplo, pode controlar a água que você vai colocar num potinho com terra, né, para a planta, por exemplo, num vaso. Bom, a gente tem uma infinidade de aplicações, mas o que será de fato ensinado? Bom, a gente vai ver uma vista geral, a gente vai ter uma vista geral da programação, da linguagem C. Também vamos conhecer o nosso ambiente do Arduino, então vocês vão ver como que funciona o Arduino IDE, o Tinkercad, entre outros softwares, né, para ser utilizado em conjunto com o Arduino. Depois, vamos trabalhar com alguns sensores. Então, cada projeto aqui, para cada projeto de Arduino, não vai ser utilizado apenas o Arduino, a gente vai ligar alguma outra coisa em conjunto para poder fazer aquele sistema de automação todo. Depois vamos desenvolver 2 projetos guiados, que são exemplos que o pessoal se dedicou a trazer para vocês e ensiná-los. E eu vou também sugerir um projeto proposto no final. Esse projeto que vocês vão desenvolver, nesse caso eu não vou guiar vocês, então vocês vão literalmente colocar a mão na massa, e eu não vou falar por enquanto o que é para ninguém sair pesquisando. Vocês vão ver conforme todo mundo apresentar aqui. Então, quem somos nós, né? Para começar, todo mundo, nós somos compostos por 4 membros do PET, todos eles aqui que vai apresentar para vocês são 17.2, somos do 17.2 da elétrica. Então, começando pelo Ariel Gideon, ele vai passar um pouquinho de conceitos de programação. Temos o Vinícius Garcia, que vai apresentar um projeto guiado, que é a iluminação automatizada. E não só o projeto guiado, ele vai conversar com vocês a respeito um pouco da teoria, né, por trás do Arduino. Assim também como o Gustavo, ele vai apresentar o projeto guiado do piano,
E eu, João Frois, que vai apresentar sobre um projeto que eu vou propor para vocês no final. Então é isso aí, gente, para quem fica. Vou passar agora a palavra para o Ari, e fiquem aí com o Monkey Flip aí para quem votou no Kong. É isso.